Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? E então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham também pela transmissão aqui do santuário. Primeiro, uma palavrinha sobre Santo Irineu, que nós celebramos hoje, para não passar assim também batido pela gente, porque ele é um santo da igreja primitiva, do século, dos anos 130 até os anos 202, então alguém que viveu aí 70 anos, o Santo Irineu de Leão, chamado, né? Ele é muito importante para nós na igreja, por três motivos. Primeiro que Santo Irineu, na sua vida, enquanto bispo, ele travou uma grande, vamos usar a terminologia aqui, uma grande batalha sobre a crença na ressurreição. Um tempo muito forte do gnosticismo, que movia, quer dizer assim, que fazia toda uma propaganda contra a ressurreição e a Páscoa. Então, ele dedicou muito tempo da sua missão enquanto bispo, exatamente para fortalecer a fé na ressurreição e procurar fortalecer exatamente por causa disso toda a tradição do que nós temos hoje, a Páscoa. Então, fortalecer o tríduo pascal, o evento pascal, como centralidade da vida da igreja. Segundo, que Irineu de Leão, ele é alguém muito importante para nós. Vocês podem também ir em alguma livraria católica, vocês vão encontrar um livro muito grosso, né, sobre a vida, missão, enfim, do Irineu, que é alguém que também, por causa dessa briga, né, desse embate sobre a crença da ressurreição, da questão do sentido da Páscoa, ele também procura aprofundar a questão da Sagrada Escritura. Né? Tornar a Sagrada Escritura, não vou dizer acessível às pessoas, mas que ela, de fato, ela fosse transmitida com maior ênfase na tradição oral. De levar assim, as pessoas das comunidades primitivas a refletirem sobre as Escrituras, aprofundar. E o terceiro ponto também é o que nós temos hoje. Santo Irineu é alguém que ajudou a fortalecer o que nós temos, a nossa fé na Trindade. Ele ajudou a consolidar a doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente celebra no dia 28 de junho a sua memória, o seu martírio, é importante que a gente tenha essa lembrança da contribuição que ele deu lá na igreja primitiva e para todos os tempos, para consolidar uma doutrina do cristianismo. Para nós hoje, em termos de evangelho, eu gostaria de refletir sobre o seguinte: esse evangelho, nós temos ele tanto em Mateus, em Marcos também, de uma forma um pouco mais, inclusive, elaborada, com maiores simbologias do que nós temos de Mateus. De qualquer forma, o que é importante a gente refletir sobre esse tema?
Veja que essa travessia, esse entrar na barca e acompanhar Jesus, Mateus omite isso, mas eles estavam indo para outra margem, né? Para outro lugar evangelizar. Claro que o tema de fundo aqui é o tema da fé. Quando Mateus reflete aqui para nós sobre o tema da fé, é interessante que o relato que é descrito para nós não é uma história tranquilizadora para nos consolar enquanto cristãos da nossa realidade, do hoje, da nossa história, como que se fosse trazer para a gente uma tranquilidade com a promessa de uma proteção divina que permite a cada um de nós, ou então que permita à igreja passar com tranquilidade pela história, através da história. Então, não é uma mensagem para a gente tranquilizadora. Mas aqui nós temos hoje, na boca de Jesus, através do evangelista Mateus, exatamente uma chamada muito importante e profunda, uma chamada decisiva de Jesus, para fazer com Ele, com Jesus, de a gente fazer a travessia nos tempos difíceis. À luz dessa pergunta, por que nós temos tanto medo, homens fracos de fé, homens e mulheres fracos na fé? Veja que tanto Mateus, mas também lá no evangelista Marcos, os dois evangelhos que têm esse trecho, eles vão preparar essa cena. O Marcos, ele coloca exatamente que era o final do dia, cair da tarde, que de uma forma rápida cai as trevas da noite sobre o mar. Não se vê nada. E é Jesus quem toma a iniciativa daquela estranha travessia. Marcos fala muito claro isso. Vamos para outra margem, diz Jesus para os discípulos. E a expressão de ir para outra margem, a gente pode dizer assim, ela não é nem um pouco inocente. Jesus não fala por falar, como se não tivesse para onde ir. Mas Jesus faz um convite no sentido de ele convida os discípulos, os apóstolos, a passar juntos na mesma barca para o outro mundo. Para além, sair daquilo que é o conhecido, o cotidiano, o trivial deles. Que é nada mais, nada menos de eles irem para uma região pagã, lá de que aqui não está nomeado, da Decápolis. Quer dizer, levar o evangelho para um ambiente desconhecido. O evangelho, então, daí ele vai dizer que se levanta essa tempestade, uma tormenta. As ondas batem, contra a frágil embarcação. Certamente a gente pode imaginar, inunda a pequena embarcação. Mas o mais interessante de tudo isso é que, aqui não está, mas em Marcos, a gente fica imaginando a cena um tanto quanto patética. Porque na parte dianteira da embarcação, os discípulos estão lá como que lutando, impotentes contra a tempestade. E na parte traseira, na popa que a gente chama, num lugar assim mais elevado, Jesus dormindo com aquela tranquilidade, sobre uma cabeceira. A gente pode imaginar essa cena. Ora, o Evangelho ele vai dizer exatamente que os discípulos estão aterrorizados e que, por estar amedrontados com o que pode acontecer, acordam Jesus. Agora, aqui tem os detalhes, Quer dizer, eles não captam a confiança de Jesus no Pai. Por quê? Porque a única coisa que os discípulos enxergam em Jesus é uma falta de interesse de Jesus por eles. Estão cheios de medo, o Evangelho vai dizer. Nervosismo. O que eles dizem aqui? Mestre, Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. E a sequência é o que? Jesus se coloca de pé, pronuncia aqui, não se sabe o que, mas a gente pode dizer uma espécie aí de um certo exorcismo contra o mau tempo, o vento cessa de rugir, o mar se acalma,
E aqui que entra a questão importante, porque Jesus aproveita esse momento, aproveita essa calma, essa paz, esse silêncio gerado, para fazer uma pergunta super importante. É uma pergunta que, inclusive, ela tem que chegar a cada um de nós. Quer dizer, por que nós temos tanto medo? O que nos leva a ter medo? É a nossa fragilidade de fé? Aqui a gente pode jogar muitas perguntas à luz dessa provocação de Jesus, que se dirige para nós também. No sentido, de fato, de que o que acontece conosco hoje, cristãos e cristãs, em pleno século XXI? Por que nós temos tanto medo de dar um testemunho? Por que ao mesmo tempo nós temos, às vezes, temos pouca confiança em Deus, pouca confiança em Jesus? Será que a gente não tem essa mesma atitude dos apóstolos, no sentido de que talvez não seja o medo de afundar que acaba nos bloqueando na nossa vida de fé, no nossa, assim, de nós crermos plenamente em Deus? Será que também, junto com isso, não está essa nossa, uma busca como que cega de segurança, que impede a gente de fazer uma leitura mais lúcida, mais profunda, uma leitura mais responsável e confiada também desses tempos que a gente vive? Outra pergunta que a gente pode se fazer à luz desse pequenino trecho do Evangelho é por que será que nós também muitas vezes resistimos a ver que Deus... Essa pergunta ela é muito importante. Por que nós muitas vezes resistimos a ver que Deus, Ele conduz a nossa vida, nos conduz, mas também olhando a igreja como um todo, nós muitas vezes acabamos resistindo de que Deus de fato está conduzindo a igreja até a um futuro mais fiel a Jesus e ao seu Evangelho. Por que nós muitas vezes acabamos procurando segurança no conhecido e naquilo que é o corriqueiro, estabelecido no passado, e nós de fato temos dificuldade de prestarmos atenção à chamada de Jesus, de a gente também fazer esse caminho de passar para outra margem, para semear na outra margem com humildade a sua boa nova. Num mundo que a gente vive, que nós sempre estamos falando nas nossas reflexões, num mundo, numa realidade que é indiferente a Deus, que caminha muitas vezes à margem de Deus, mas ao mesmo tempo tão necessitada de esperança, de uma mensagem. Então, aqui há uma reflexão muito importante para nós, porque no fundo, entrar na barca com Jesus é algo muito profundo, é uma linguagem simbólica profunda, porque significa que quando a gente coloca o pé dentro da barca, significa que eu estou embarcando na vida de Jesus. Eu estou sofrendo, correndo os mesmos riscos de sofrer como Jesus, sofrer as rejeições, de sofrer abalos, de passarmos por tempestades. Ora, aqui há um desafio para nós, porque é exatamente na vivência da adversidade que se dá um grande encontro das oportunidades para um crescimento. Seja um crescimento pessoal nosso, mas também um crescimento da igreja no anúncio e na fidelidade ao Evangelho. Porque muitas vezes são justamente essas circunstâncias que se colocam para a gente. E eu creio que todos nós temos exemplos disso. É nesses momentos de circunstâncias pelas quais nós passamos, que são adversas, difíceis de a gente se confrontar, de a gente, assim, continuar a caminhada, que despertam na gente
aquelas condições mais criativas para a gente superar as adversidades, que inclusive nos enriquece muito, de fazer com que a gente atue sobre essa realidade em que nós vivemos e ajudando a transformar esta realidade, ou nos transformando diante desta realidade. Então, o que Jesus está nos provocando hoje aqui é, fazendo essa provocação, homens fracos de fé, de que nós temos medo? No fundo, é um chamamento para nós de a gente ter essa consciência que, diante da adversidade, diante das dificuldades, nós, cada um de nós, a igreja também, a comunidade, a gente mobiliza um conjunto de recursos dos quais nós não tínhamos consciência anteriormente. Mas que o efeito dessa mobilização desses recursos, o efeito disso é efeito enorme. A gente diz assim, é efeito potencializador, de crescimento e de enriquecimento pessoal e também de enriquecimento da comunidade de fé. Então, para nós aqui há um recado muito interessante, muito importante e profundo. Se sim, a gente está presenciando um tempo, é o tempo nosso da igreja, a gente diz assim, é o tempo, quem sabe agora, de uma realidade da tempestade. A gente se confronta com muita indiferença sobre a vida de fé, sobre Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente presencia no coração, no desejo das pessoas, essa busca, as pessoas necessitadas de esperança. Então, como que nós vamos levar para o mundo, para as pessoas necessitadas de esperança, de uma mensagem de orientação para a sua vida? Nós vamos levar uma mensagem do Evangelho que dê sentido para a sua vida. Acho que esse é o grande desafio. E fazer isso sem medo. Nós podemos encontrar no outro lado da rua um ambiente desconhecido. Talvez podemos encontrar, inclusive, um ambiente hostil. Mas o desafio para nós, nesse caminhar com Jesus, fazer essa travessia, entrarmos na barca, é a gente ir com coragem, com ousadia e, acima de tudo, de a gente crer de que o Espírito nos conduz nesse nosso tempo. O Espírito nos conduz, o Espírito nos dá força, o Espírito nos ilumina na nossa missão, na nossa caminhada diária. Que Deus nos ajude, que este Evangelho desperte em nós esse desejo de fortalecer ainda mais a nossa fé, superarmos as nossas fragilidades de fé. Assim seja. Assim